Boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados. E vamos agradecendo o dia de hoje. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos encarnados, de estarmos respirando, do privilégio de podermos estar com saúde, saúde mental, de sermos livres, de podermos pensar livremente, de estarmos num ambiente propício para que nossas ideias, nossos pensamentos possam estar sendo propagados, que podemos amar livremente, que podemos sermos pessoas envolvendo outras pessoas e assim podemos colocar a palavra do nosso amado Mestre Jesus em ação, que é o verbo amar. Que nós possamos todos os dias lembrar que Jesus somente pediu para que a gente possa amar o próximo como nós mesmos todos os dias. E assim podemos trilhar o caminho da nossa evolução. Vamos dando as boas-vindas para o nosso irmão Adriano, que fará a preleção de hoje, envolvendo ele com toda a nossa afetuosidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo bastante interessante, que é o capítulo 8, o oitavo capítulo, que é Bem-aventurados que têm puro coração. E a passagem que eu escolhi para a gente poder estar conversando hoje é uma passagem curtinha. Ela está intitulada como A Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. E ela é uma passagem do Cristo, E muito interessante. Ela diz o seguinte: Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavaram as mãos quando fazem suas refeições? Aí Jesus lhes responde: Por que violais vós outros os mandamentos de Deus para seguir com vossa tradição? Por que Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a teu pai ou a tua mãe palavras ultrajantes? E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a teu pai ou a tua mãe, toda ofensa de que faço a Deus vos é proveitosa. Toda oferenda que lhe faço a Deus lhe é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai nem sua mãe. Tornam assim inúteis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e orientações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, ou assassínios, ou adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro o homem. Então, aproximando-se dele, disse-lhes aos seus discípulos: Sabeis que? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os sãos e cegos, pois são cegos que conduzem cegos.
Se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Isso está em Mateus, versículo 15, capítulo 15, versículo 1 a 20. Né? Essa passagem é bastante interessante, porque Jesus vem trazer um ensinamento que serve tanto para aquela época como para hoje, principalmente para hoje. Se a gente trouxer isso que Jesus está falando, né, para nós hoje, nós vamos entender muito do nosso dia a dia e da nossa atual situação. Né? Jesus ele explica aqui que não é, né, como ele diz ali, os fariseus. Né? Os fariseus eles têm as leis de Deus ali, né, de Moisés no pé da letra, eles sabem todas elas de cor, e eles são os guardiões da lei, né? Eles eram os chatos naquela época que cobravam a perfeição da lei. Moisés, quando levou o povo pelo deserto por 40 anos, tudo bem? Por 40 anos, ele precisava de regras, ele precisava organizar o pessoal, né? Então ele criou diversas leis, e muitas dessas leis, inclusive essa que os fariseus usaram, de lavar as mãos antes de comer, são leis que tornam possível, né, as pessoas estarem naquela marcha, as pessoas estarem ali com ele. Por quê? Porque se alguém adoecesse, por exemplo, e mexesse na água, no meio de uma travessia no deserto, ia contaminar e ia prejudicar todos. Aí você cria leis assim, se você for comer, se limpe, se lave, porque Deus quer, não é que Deus queira isso, é uma lei para você poder ter uma certa higiene no pessoal. E assim foram várias, por exemplo, a proibição da carne do porco. Não como carne de porco. Por que não como carne de porco? Porque a carne de porco Deus não quer, não. A carne de porco precisa ser muito bem tratada, muito bem cozinhada, muito bem preparada, senão ela pode causar problemas. Você está no deserto, você não vai ter tempo para ficar, né, tratando, para cozinhar, para fazer, né? Então, melhor proibir, já que pode dar problema, proíbe-se, né? E assim foram várias leis, que são leis mosaicas, né? Estão no código, né? no livro judaico, né? O Alcorão, na Torá, né? Torá judaica, né? O Alcorão é derivado, né, dos islâmicos, né? Mas enfim, Moisés cria essas leis e o povo as segue. Passaram-se mais ou menos uns 500, 600 anos, Jesus vem à Terra, encarnado. E os fariseus peritos nas leis. E aí Jesus o contrapõe. Você está tão preocupado, né, com a mão, com o que o cara vai pôr na boca, mas você não está vendo o que você faz, porque ele não diz os outros, ele fala para eles, você faz. Você distrata teu pai, você distrata tua mãe, você desonra as tradições. Quando você maltrata, quando você fala, quando você põe para fora, você está ferindo, né? Você não está honrando. E aí, eu estou dizendo isso por quê? Porque isso para nós hoje é a mesma coisa do que acontece no nosso dia a dia. Na literatura recente aqui, espírita, nós vemos assim, por exemplo, que existem muitos espíritas chegando do plano astral em processos de perturbação, né? E aí você diz, por que eu desencarno e fico perturbado? Se eu passei décadas trabalhando na casa espírita, se eu passei décadas me dedicando, né, em atividades caritativas, né, eu distribuí cesta básica, eu fiz sopão, eu estava lá, né, no mediúnico, eu fiz um monte de coisa e eu tô agora, né, perturbado. Por quê? Né? E aí os espíritos respondem, você fez tudo isso mesmo, décadas, porém você só fez de verdade, assim, de coração, por algum tempo. A maior parte do tempo você fez por orgulho, por status, por interesses, né? E aí vem um choque, eu faço isso? Faço. Nós fazemos. O que Jesus está dizendo muito aqui é que o que importa, na verdade, é o que está lá no fundo do nosso coração. É aquilo que macula, é aquilo que machuca, é aquilo que a gente precisa entender, precisa procurar para poder mudar. Se você não tiver essa mudança, se você não entender e não tirar isso de dentro de você, não adianta. Eu posso fazer as melhores boas ações,
Mas se no meu íntimo eu faço isso porque vai aparecer na televisão, ou porque eu quero que os outros, né, me engrandeçam, vejam que eu sou um cara muito bom, né? Orgulho, vaidade, anula tudo isso que eu estou fazendo. Fazer o bem é ótimo, ótimo, as pessoas precisam, as pessoas recebem e precisam disso. Mas se eu não tiver o bom sentimento meu, para mim em si, não foi nada. Você entende? Ajudei, quem foi beneficiado, é fato. Mas eu em mim mesmo, o que eu consegui com isso? Se eu não tinha uma real intenção, eu não consigo nada. Então a gente precisa entender quais são o íntimo do nosso coração, o que está lá dentro. É o que sai do coração, né? É aquilo que nós colocamos nas nossas ações verdadeiras que demonstra o que nós temos dentro de nós. Então, por exemplo, quando eu venho e faço uma piada sarcástica, eu ironizo, né? Eu estou só refletindo numa fração desse lado escuro que eu tenho dentro do meu coração, né? E se eu não perceber isso e não for atrás da origem disso para tentar mudar, de nada adianta, né? Eu posso aparentar ser uma pessoa boa, equilibrada, tranquila, mas se lá dentro eu não mudei, de nada serviu. E aí eu vou ter que encarnar de novo, vou ter que estar aqui de novo, vou passar por várias situações de novo, né? Até que eu perceba, até que eu identifique, até que eu encontre, até que eu aceite esse processo, né? E é interessante, né, a gente pensar nisso, né? Porque todos nós temos, né? Nós temos nosso orgulho, nós temos a vaidade, nós temos uma série de defeitinhos lá dentro. Com o tempo a gente acostuma com eles, aí a gente fala que eles são, né, eles são manias, né, eles são da nossa personalidade, eles fazem parte da gente, né? Mas não é, a gente precisa combater, a gente precisa identificá-los e entender a origem, né? E isso é muito importante porque, na verdade, isso faz parte de todo um processo da nossa mente, das nossas criações, que nos mantém nesse estado e nessa forma. Por exemplo, a gente fala, isso é o nosso lado sombra, né? O nosso lado escuro do coração, né? Da alma, né? Mas vocês já pararam para pensar por que lado escuro? Da onde vem essa ideia do lado escuro? Por que é escuro e o outro lado bom é claro, né? Por que a gente tem essa dualidade, né? Se a gente for olhar todas as religiões, desde as mais primitivas, ancestrais, falam a mesma coisa, né? O lado claro, o lado escuro, né? E a gente já entendeu o que acontece, na verdade, por que a gente diz isso? Os demônios estão no lado escuro, nas trevas que nos cercam, né? O medo. Lá atrás, quando a gente ainda não tinha nem religiosidade ainda, a gente estava desenvolvendo, quando a gente se abrigava em pequenas coletividades, ali em abrigos, cavernas, né? A gente chegava à noite, fazia aquela fogueira, todo mundo ficava ali encolhidinho, né? Descansando, esperando o dia amanhecer, né? Aí a gente se recolhe, fecha os olhos, né? E a gente entra na nossa escuridão, né? Momento nosso. Nesse momento que a gente dorme, né, que a gente fecha os olhos e desliga, né, da consciência do momento, né, a nossa consciência fala com a gente, né? Se a gente está bem, não acontece nada, a gente dorme tranquilamente, né? Diz assim, o sono dos justos, né? Você dorme pesado, no dia seguinte você acorda, né? Nem percebeu que passou a noite. Mas, o que não é o caso aqui, né? Acredito que ninguém nunca passou por isso, né? Aqui no salão, né? Ninguém nunca ficou preocupado, ninguém nunca ficou tenso, ninguém nunca teve, né? Quando a gente tem qualquer coisa dessas, né? É como se tivesse alguém ali falando com a gente, ah, você devia ter feito isso, você não devia ter agido assim, você está errado, você devia, você deve, você precisa. E aí seu olho estrala, né? Você vira para o outro lado, tenta dormir de novo, né? E assim vai, esse tormento. Então, a gente não sabia naquela época o que era que estava acontecendo. Mas a gente sabe que se a gente não resolve a origem desse problema,
Toda vez que a gente vai dormir é como se tivesse um inimigo ali nos perseguindo, né? Alguém cobrando algo da gente, um peso, né, nas nossas costas, e a gente não consegue, e não importa quanto tempo passe, se a gente não resolver a origem desse monstro, né, a gente não consegue dormir, né? E esse monstro, ele vem sempre à noite, né? A hora que a gente vai dormir, né? A hora que a gente fica sozinho com a gente, que a gente fala com a nossa consciência. Aí durante o dia que amanhece, o sol começa a despontar, a gente acorda, a gente volta para o nosso trabalho do dia a dia, as atividades sejam quais forem, né? A gente volta para a labuta, e aí o que acontece, né? Eu nem lembro do que estava pensando à noite, né? Eu estou tão entretido com as minhas atividades do dia, né, que eu não percebo. E está tudo bem. Então, quando está claro, na luz, está tudo bem, né? Quando eu fecho o olho e vou dormir, esses fantasmas aparecem, né? E aí o que acontece? A gente precisava entender e dar um nome para isso, né? E aí a gente animalizou essas formas, porque se eu tenho medo, eu não quero vê-la, eu quero fugir dessas vozes e desses sentimentos, eu logo associo a tudo aquilo que eu não gosto, né? Então, se eu preciso dar uma forma para isso, eu dou uma forma que eu tenha medo, uma forma que eu tenha repulsa, né? Que eu não queira ver por perto de mim. E aí isso entrou para as religiões, né? E a gente tem essa imagem, essa alegoria até hoje, dos demônios da noite, né? E os anjos da luz, do dia, onde está tudo bem, e na noite está tudo escuro, né? Está tudo ruim, perigoso, né? Assustador, né? É o medo de encontrar com a nossa própria consciência, é o medo da gente pensar naquilo que a gente fez, naquilo que a gente está fazendo, analisar de fato se eu estou seguindo o meu caminho, se eu estou só fazendo porque os outros querem que eu faça, se eu estou só sendo algo que projetam para mim. Aí minha consciência me cobra. Nesse processo evolutivo do espírito, Deus colocou em cada espírito a consciência. E a consciência é justamente essa mola que empurra você para frente. Ela te empurra como? Mostrando onde você erra, onde você falha, para que você fique melhor, para que você enfrente. Se você fez algo que se considere culpado, a consciência só não te deixa em paz, até que você tome a atitude de ir lá e tentar resolver aquilo que você fez. Aí você volta a dormir, né? Aí você fica tranquilo, aí você fala, eu cumpri a minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer, não é? Ficar liberto, leve. Então, e é disso que Jesus está falando nessa passagem. O que importa é tudo aquilo que está dentro do nosso coração, né? Lá no íntimo, o que é que motiva você? Por exemplo, você diz, a partir de segunda-feira eu vou começar tal coisa. Ótimo, né? Aí chega no dia e você fala, não sei, parece que eu tenho alguma coisa, devem ser os espíritos obsessores que me impedem, me falta energia, me falta vontade, me falta... Então, não são espíritos, é um lado seu que ainda não quer que você mude, é uma parte de você que não quer que você progrida, que você se transforme. E aí você diz, eu estou lutando com isso, e é isso que está dentro de você que te contamina, é isso que está dentro de você que realmente envenena a tua alma. Por quê? Porque é isso que faz com que você continue da mesma forma. Impede você de aceitar uma opinião diferente, impede você de observar as coisas ao redor como aprendizado, instrução, né, novidade. Aí você começa a julgar, classificar dentro daquele padrãozinho que você já tem definido dentro de você, certo, errado, é bom, não é, para o seu padrão, para o seu gosto, né? E aí você vai estar exatamente como o fariseu. Sabe todas as regras, sabe todas as leis, tem um código ali que você segue, né? Mas é só da boca para fora, né? É só no externo. Você lá dentro não modificou, não se transformou. Então, o que o Espiritismo prega? O que a gente costuma ver na nossa doutrina? Que nós busquemos o autoconhecimento, que nós busquemos a reforma íntima, identificar por quê, né? Se algo dentro de mim não quer que eu faça, que eu me envolva, por quê? É medo,
da responsabilidade, é medo do trabalho, é preguiça, né? Vontade de não fazer porque eu não quero ter que me esforçar. Identifica qual é a razão real da vontade negativa, para que você possa ir trabalhando. Você identificar que qual é a origem já é o primeiro grande passo que você dá para se descobrir, para se tornar melhor, porque você reconhece, olha, eu ainda tenho isso. Então, se é isso, eu faço força para vencer. E uma vez que eu identifico os meus inimigos internos, fica muito mais fácil de eu conseguir vencê-los, de eu conseguir lidar com eles. E assim a gente segue. Então, quando Cristo vem e pega os fariseus e diz, né, que o que contamina o homem é o que sai do homem, porque é reflexo do seu coração, então ele diz, o problema do homem está dentro do seu próprio coração, não é externo. Então não adianta a gente culpar o governo, culpar a sociedade, culpar as pessoas, inclusive os desencarnados, né? Não são eles, não é ninguém. Ninguém pode fazer nada contra você. E por que não é ninguém? Porque todos nós temos o direito, né, de ter direito, né? Nós temos o direito aqui encarnados de sermos melhores. Nós nascemos para isso. Deus permitiu que nós estejamos aqui encarnados hoje para nos tornarmos melhores. Independente do que nós já fomos ou fizemos, não importa. Importa que neste momento você está encarnado para ser melhor do que você sempre foi, não é? E se você vai ser melhor, porque Deus quer, quem é que vai ser contra? Quem é que vai poder lhe derrubar? Quem é que vai impedir você? Só você mesmo. Aí a gente vai ver na nossa doutrina, né? Todo processo obsessivo, problemático, ele começa da vítima, não pelo algoz, ele começa pela vítima, pelo aquele que está vivenciando. Por quê? Porque algo está dentro de você, né? A gente pega, por exemplo, a vítima do conto do vigário. Esse é um caso clássico para a gente demonstrar isso. O sujeito sai lá do interior, vai lá para o Rio de Janeiro, fica com pena do coitado que não consegue manter o Cristo Redentor e compra por uma pichincha o Cristo Redentor do sujeito, né? Rapaz, estava perdendo o Cristo Redentor, né? Não dá para cuidar. Aí explicam para ele, rapaz, o Cristo Redentor é público, você perdeu o dinheiro. Aí o cara se sente ofendido, fui enganado, né? Conto do vigário. Mas qual era a razão? Qual era o mote? Ele queria tirar vantagem, né? Ele só cai no golpe do vigário porque ele quer tirar vantagem. Se ele não tivesse dentro dele essa vontade de aproveitar uma oportunidade para ganhar, né, de forma fácil, mesmo sabendo que o outro está em prejuízo, ele não caía no golpe, não é? Então, quem é que clamou pelo golpe? O próprio, não é? Que caiu, a vítima, né? E é isso para tudo. No fundo, tudo aquilo que acontece nos problemas, aquilo que vem para nós, é porque lá dentro da gente existe algo clamando por isso. Então eu não vou me colocar na posição de vítima se eu não tiver algo a ver com aquilo, né? Assim como a pessoa que cai no conto do vigário, ela caiu porque ela queria se dar bem de todo jeito, né? Assim serve para tudo. Aí a gente vê, por exemplo, uma relação onde a mulher, por exemplo, tem uma relação abusiva, o marido maltrata, agride, espanca. Ela toma coragem, rompe a relação, né? Se liberta. Mas pouco tempo depois ela consegue encontrar outro pior. Aí você vai falar assim, não, coitadinha, né? Ela deve ter alguma, jogou pedra na cruz, né? Você fala assim, não, é o que ela está buscando. Agora, por quê? Ela precisa acreditar e passar por tal situação? Não precisa. Agora, se ela se sente culpada por algo, né, que a inconscientemente empurre, ela precisa entender a origem desse problema. Por que ela se atrai por pessoas que são assim? Por que ela se envolve com pessoas que a tratam mal? Por que ela se sente atraída por isso? Aí você vai perceber que a origem do problema está lá no íntimo, está lá no interno, está lá no inconsciente e é alguma coisa provavelmente vinculada à culpa, né? Onde ela se pune, se castiga. Só que Deus perdoa tudo.
Jesus demonstra isso nas suas passagens, né? Ele diz para todo mundo: olha, você errou, reconhece que errou, reconhece, aprenda com o erro e não erre mais, siga a sua vida, né? Não tem castigo, não tem punição, não tem nada. É você entender que errou, entender que aquilo é um erro e não mais praticar o erro. Vá e não faça mais. É isso que ele diz para a adúltera, é isso que ele diz para todos que erraram no caminho dele. Entendeu o seu erro? Agora segue, não erres mais. É simples. Mas a gente, né? A gente ainda acredita que a gente precisa ter um castigo, tem que ter uma punição, tem que ter uma lombada, tem que ter uma dor, né? E aí a gente coloca isso pra gente. Aí vem os nossos amigos espirituais, né? Nos erguem, nos levantam, nos mostram, né? Ó, vamos lá, não precisa disso, você não precisa chorar, você não precisa sofrer, você não precisa dessa dor. Abraça todo mundo, né? Carrega todo mundo, nos motiva a seguir adiante, porque a gente se auto-sabota. É o que está dentro da gente, é o que a gente precisa descobrir, é o que a gente precisa entender. Por isso, fazer reforma íntima não é fazer só boas ações, falar assim: a partir de agora eu vou ser uma boa pessoa, eu vou estar engajado em todos os movimentos, né, caritativos, não é isso. Reforma íntima é mergulhar dentro de você e descobrir lá dentro quais são as razões que te levam a determinadas ações. O que te leva a agir desse jeito, o que te leva a pensar dessa forma, o que te leva a julgar alguma coisa, né? Aí você vai começar a entender que isso não precisa ter mais dentro de você, que você não precisa mais fazer dessa forma, e aí você vai se libertando, vai se soltando. A boa ação, ela é consequência. Se você for bom, se você estiver bem, você faz o bem, é natural, é consequência. É que nem a gente fala assim: ah, eu preciso ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência do trabalho. Trabalhe, então você ganha, né? Seja como for, quanto for. Quer ganhar? Trabalhe, né? Ganhar é consequência, dinheiro é consequência, né? E a bondade, as boas ações também são consequências do seu coração bom. Se você tem isso dentro de você, se você quer ser bom, se você quer estar bem, consequência, é ato contínuo. Você vai fazer o bem para quem estiver em volta de você, você vai ajudar quem está próximo de você, você irradia o bem para quem está próximo de você. Você não precisa falar: ah, eu preciso estar engajado, eu preciso fazer isso. Não, você não precisa. Se você realmente estiver bem e quiser o bem, você vai fazer. As suas ações já são boas para todo mundo que estiver por perto. E é assim que as coisas devem funcionar. Tem que ser espontâneo, né? A boa ação, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser consequência daquilo que teu coração irradia, né? Não o contrário, né? A gente não é o externo que vai fazer com que meu coração se modifique, é o que meu coração irradia. E Jesus, nessa passagem, veio explicar isso. E eu queria justamente pontuar isso com vocês, porque o que importa de fato é a intenção, né? É aquilo que está dentro do íntimo. Tudo que é bom por intenção, consequentemente, gera bondade, gera auxílio, gera ajuda, né? Tudo que for verdadeiro nesse sentido nos leva para frente, nos faz crescer. E esse é o caminho, né? Não é tão difícil. Basta que a gente tenha coragem de olhar para dentro, né? Pôr a lupa dentro da gente, né? Não em volta. Esquece o externo, porque nada do externo modifica o seu íntimo. É só você que consegue mudar o que está dentro de você. Essa era a passagem. Espero que eu tenha podido explicar de uma forma clara para vocês. Então vamos aproveitar o momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, estarmos aqui nessa terça-feira, entendendo um pouco mais sobre o que nosso Mestre Jesus tentou nos ensinar há mais de 2000 anos, que nós possamos trazer esse entendimento, essa teoria para os nossos corações, que nós possamos transformar tudo isso em prática, para vivenciar no nosso dia a dia, colocando de fato como ação nos nossos
nos nossos dias, nas nossas relações, naqueles que nos cercam, transferindo, repassando, dividindo informações, conhecimentos, ideias, para que assim todos nós possamos ir crescendo como uma só família, um só grupo, adentrando aí nesse mundo de regeneração que se abre, nos libertando de provas, expiações e tudo mais que ficou do passado, das culpas, tornando-nos leves, criaturas perfeitas, como Deus assim nos fez. Que assim seja.